Olá, meus irmãos e irmãs. Vamos iniciar o segundo capítulo do livro Amores e Letícia. Eu sou Ismael. E eu sou Ana Paula. Somos da Paróquia dos Sagrados Corações e fomos convidados pelo nosso pároco, o Padre Sedemir, para poder absorver um pouco mais desse documento tão maravilhoso que foi criado pelo Papa Francisco, do Amores e Letícia. Coube a nós passar para vocês o segundo capítulo. A realidade e os desafios das famílias, segundo o capítulo Amores e Letícia. Mas para iniciar, nós vamos fazer uma oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No segundo capítulo, a realidade e os desafios das famílias, a Igreja reconhece que o bem da família é decisivo para o futuro do mundo e da Igreja. Valorizar a família supõe conhecer a realidade e os desafios que dela nos vêm. Por isso, afirma o Papa Francisco, que é salutar prestar atenção à realidade concreta, porque os pedidos, os apelos do Espírito ressoam também nos acontecimentos da história, através dos quais a Igreja pode ser guiada para uma compreensão mais profunda do mistério do matrimônio e da família. E o que nos diz o Papa Francisco na exortação apostólica? A realidade em que vive a família nos nossos dias é complexa, coberta de luzes e sombras. Ela se encontra em meio a uma mudança antropológico-cultural que influencia todos os aspectos da vida. Por um lado, temos mais espaços de liberdade, distribuição equitativa de encargos, responsabilidades e tarefas. Por outro lado, os indivíduos são menos apoiados do que no passado pelas estruturas sociais na sua vida afetiva e familiar. Vivemos hoje em meio a uma mudança de época. Ela é portadora de chances e desafios. Está emergindo um novo modelo de sociedade, fundado numa cultura em que se refaz constantemente. A família não passa também por isso, sem nenhuma sequela. Para entender o cenário atual, começaremos por analisar o período pré-moderno no Brasil. Ele lançou as bases da sociedade tradicional e influenciou muito a família brasileira. Mesmo se a nossa República tenha sido proclamada em 1889, seguindo as ideias da modernidade, ela só conseguiu penetrar na mentalidade da população brasileira muito tardiamente, ou seja, a partir de meados do século XX, quando a população se concentrou mais nas cidades. As ressonâncias do mundo moderno foram fortemente sentidas na família. O pré-moderno no Brasil teve por base, inicialmente, um conjunto heterogêneo de grupamentos isolados, numa vida eminentemente rural, quando os desafios ainda eram a ocupação do interior do país. Organizou-se aqui uma sociedade tradicional. Praticamente durante 3 séculos ou mais, foram sendo amalgadas a base que sustentam a vida dos povos e de nossas terras, num quadro pré-moderno. As sociedades tradicionais possuem em geral características como a estabilidade institucional, a força da tradição e a forte presença da Igreja. As mudanças aconteciam muito lentamente. Tudo tinha seu lugar pré-estabelecido, cabia a cada pessoa se encaixar num esquema de vida já estabelecido, seguindo os valores, papéis e os ritos próprios da cristandade. Os papéis de cada um que devia desempenhar, bem como os símbolos
e a religião tinham de atenção ao seu lugar, não cabia um questionamento algum. É o que chamamos de heteronomia. Era uma sociedade marcada fortemente pela figura paterna, igreja e família. Buscavam contribuir para a coesão social. Impunha-se uma visão teocêntrica, pela qual tudo deveria conduzir para Deus. Os padrões eram uniformes e unânimes. O quadro era estático. A família organizava-se dentro deste cenário, tendo por base o modelo patriarcal. A modernidade deslocou, por sua vez, a visão teocêntrica para uma visão antropocêntrica, centrada no homem. Esta começou a existir há uns 500 anos em terras europeias. No Brasil, o contato real da população com o espírito moderno deu-se com a migração do campo para a cidade. Esta migração provocou uma forte quebra das raízes e fragilizou enormemente esta população que ajusta-se para sobreviver, dispersando-se nas metrópoles sem ter a clareza da direção para prosseguir e reorganizar a vida. É neste contexto que entra em contato com o mundo moderno das metrópoles, ou do mundo urbano em geral. A cidade alicerçou a sua visão do mundo e do ser humano na modernidade. Está colocada na multiplicidade das ciências, privilegiando a razão e a produção. Influiu e influi de maneira especial sobre o quadro da pessoa, como ressonância direta sobre a família. Fundada na revolução da pessoa consciente, esta está dotada de razão e capaz de produzir. A modernidade passou a ter chegado, enfim, à afirmação do ser humano autônomo, sujeito de si e da história. Grandes, é claro, foram as conquistas, sobretudo ao lançar as bases da ordem democrática, bem como proclamar os direitos da pessoa humana. Com o advento da razão, o ser humano buscou conhecer e transformar a natureza e a sociedade, extraindo dela o máximo de benefícios para si. As ciências lhe deram o saber do que necessitava, e as técnicas lhe ofereceram os instrumentos, fixando a partir daí a base de legitimação e a validade de tudo do que viria a compor a sua vida. A utilidade e a eficiência transformaram-se ao longo de critérios por excelência. Tudo isso interferiu enormemente na estabilidade do núcleo familiar. Até os anos 50 do século XX, era claro que o filho ou a filha deixavam a casa para se casar, e seguindo-se assim o nascimento dos filhos, a educação dos mesmos, o envelhecimento e a viuvez. Após os anos 50, a tendência tornou-se progressivamente cada vez menos uniforme, com os filhos saindo de casa não necessariamente para casar, talvez para trabalhar ou estudar, ou simplesmente coabitar. E assim sucessivamente. A família deixa de ser uma instituição forte como um mundo pré-moderno, fazendo com que a nucleação familiar não seja mais uniforme e estável. Mal havíamos chegado à modernidade, eis que já sopravam os ventos da pós-modernidade, época de mudanças ou mudança de época. Muitos são os indicadores de que nos encontramos hoje numa mudança de época. Esta afeta as bases mais profundas de sustentação da vida humana. Muda o modo como tecemos as relações fundamentais consigo, com os outros, com a natureza e com Deus. Se dissemina facilmente visões fragmentadas, por isso, parciais ou reducionistas, numa forma de minimizar o processo de personificação. Perde-se assim a visão integral do ser humano. Se a razão triunfou na sociedade industrial e moderna, hoje emerge com força a esfera emotiva e subjetiva.
está em crise a sociedade focada no trabalho, no mercado e na competitividade. Surge com grande força uma sobrevalorização da subjetividade individual. Damos-nos conta de que o individualismo enfraquece os vínculos comunitários, propõe uma radical transformação de tempos e do espaço, dando papel primordial à imaginação. Deixa-se de lado a preocupação pelo bem comum para dar lugar à realização imediata dos desejos dos indivíduos, a criação de novos e muitas vezes arbitrários direitos individuais, aos problemas da sexualidade, da família, das enfermidades, da morte. O impacto deste cenário na família é imediato. O documento de Aparecida afirma que as mudanças culturais alteram os papéis tradicionais de homens e mulheres, que procuravam desenvolver novas atitudes e estilo de suas respectivas identidades, potencializando todas as dimensões humanas na convivência do cotidiano, na família e na sociedade, às vezes por vias equivocadas. Dada a fragilidade do indivíduo na pós-modernidade, nos perguntamos se estamos preparados para algum dos grandes desafios de nossos tempos, tais como os fundamentalismos, inclusive dentro da Igreja Católica, os nacionalismos exacerbados, apesar da globalização, a ambiguidade na compreensão da liberdade religiosa, a solidão das pessoas, apesar da sofisticada tecnologia de comunicação, a superficialidade do virtual na atual cultura da imagem, num distanciamento real e descompromisso com a história de nossos povos. A fácil aceitação do consumismo selvagem, sem atitude crítica, o desemprego, a inquietação diante das persistentes desigualdades e a má distribuição de recursos, o desrespeito à natureza, da justiça e da paz. Vivemos situações de individualismo exagerado, gerando uma cultura também individualista, calcada na posse e na fruição de coisas, em meio a um universo com uma pluralidade de escolhas, tendo que optar toda hora por isso ou por aquilo. Cria-se um ambiente pouco favorável a opções permanentes, que duram ou que sejam para toda a vida. Se não houver uma correta orientação, isso pode criar atitude de permanente suspeita, fuga dos compromissos, confinamento no conforto, arrogância. Diminui o número de matrimônios, cresce o número de pessoas que decidem viver sozinhas ou que convivem sem coabitar. A família tornou-se para muitos um lugar de passagem, cujos vínculos são deixados à precariedade volúvel dos desejos e das circunstâncias, sendo o ideal matrimonial destruído pelas conveniências contingentes ou pelos caprichos da sensibilidade. Se a situação atual nos desafia, isso não é motivo para deixar de propor o matrimônio, nem para impô-lo com as normas pela força da autoridade. O caminho proposto pelo Papa Francisco é de apresentar as razões e os motivos para se optar pelo matrimônio e a família, de modo que as pessoas estejam melhor preparadas para responder à graça que Deus lhes oferece. Para isso, cabe uma proposta cristã e como tratamos as pessoas. Se a situação atual nos desafia, isso não é motivo para deixar de propor o matrimônio, nem para impô-lo com a norma pela força da autoridade. O caminho proposto pelo Papa Francisco é de apresentar as razões e os motivos para optar pelo matrimônio e a família, de modo que as pessoas estejam melhor preparadas para responder às graças que Deus lhes oferece. Para isso, cabe uma autocrítica com relação ao modo como apresentamos a proposta cristã e como tratamos as pessoas. Temos dado tanta ênfase ao dever da procriação que ficou menos evidenciado no matrimônio o seu fim punitivo.
o convite a crescer no amor e o ideal de ajuda mútua. Tem faltado um bom acompanhamento dos jovens casais nos seus primeiros anos, com propostas menos abstratas e mais concretas, próximas da realidade das pessoas. Não basta insistir em questões doutrinais, bioéticas e morais. É preciso despertar a confiança na graça para que o matrimônio seja algo que atraia e se deseje. O matrimônio ele não é um peso, mas um caminho dinâmico de crescimento e de realização, no qual a consciência dos fiéis tem seu lugar para proceder ao seu próprio discernimento. Cabe à Igreja formar as consciências, não pretender substituí-las, oferecendo espaços de apoio e aconselhamento sobre questões relacionadas com o crescimento do amor, a superação de conflitos, a educação dos filhos. Importa desenvolver uma pastoral positiva, acolhedora, que torna possível o aprofundamento gradual das exigências do Evangelho, propondo e indicando caminhos de felicidade, sendo um reflexo claro da pregação e das atitudes de Jesus, sem perder jamais a proximidade compassiva às pessoas mais frágeis. É bem verdade que estamos em meio a uma decadência cultural. Vários são os sintomas da cultura do provisório, onde se estabelecem relações afetivas também provisórias, como se bastasse conectar e desconectar ao gosto do consumidor, sem compromisso duradouro ou permanente. Como se descartam as coisas? Verifica-se uma tendência de fazer das relações afetivas algo também descartável, numa coisificação de pessoas. Acabamos por usar as pessoas como se usa uma coisa e delas usufruir até descartá-las. Essa cultura não entusiasma os jovens a formarem uma família. Com essa cultura, adia-se facilmente os matrimônios. Pode haver motivos econômicos, de trabalhos ou de estudos. Outras vezes, estes são adiados por ideias ou ideologias que desvalorizam o matrimônio e a família, ou por fracassos de outros casais conhecidos ou não, e até por medo do elo sagrado ser assumido. Percebe-se também uma tendência de não valorizar o institucional, sob o pretexto de garantir a liberdade e a autonomia, ou de que a afetividade é para ser vivida sem qualquer limitação. O Papa mostra preocupação com a difusão da pornografia e da comercialização do corpo, favorecida, entre outras coisas, por um uso distorcido da internet e pela situação das pessoas que são obrigadas a praticar a prostituição. Isso gera um clima de instabilidade e insegurança para a família, para as pessoas também. E para uns falta paciência, perdão, reconciliação, sacrifício. E para outros é motivo de maior número de separação e divórcio. Cresce em nossos dias uma mentalidade antinatalista, impulsionada pela sociedade de consumo, por políticas públicas mundiais de saúde reprodutiva, pela própria industrialização e por fatores como liberdade e estilo de vida, entre outros. Por outro lado, lembra o Papa no Amoris Laetitia, é verdade que a consciência reta dos esposos, quando foram muito generosos na transmissão da vida, podem orientá-los para a decisão de limitar o número dos filhos por razões suficientemente sérias, e também, por amor desta dignidade da consciência, a Igreja rejeita com todas as suas forças as intervenções coercitivas do Estado a favor da contracepção, da esterilização e até mesmo do aborto. A família é hoje afetada pelo enfraquecimento da fé e da prática religiosa, pela solidão e pela fragilidade das relações, pela ausência de Deus na vida das pessoas. Por outro lado, as famílias sentem-se abandonadas pelo desinteresse e pouca atenção das instituições,
pela crise demográfica, dificuldades educativas, fadiga em acolher a vida nascente, pela dificuldade ante a presença dos idosos, pela falta de garantias aos jovens que constituem com segurança uma família, pela falta de habitação digna e pela exclusão social. A família, ela é um bem de que a sociedade não pode prescindir, mas precisa ser protegida. Desafiador é o quadro dos filhos nascidos fora do matrimônio, do abuso e da exploração sexual das crianças, da instabilidade oriunda da violência, da guerra, do terrorismo ou da presença do crime organizado, da precariedade em meio às migrações e forte mobilidade urbana, das situações em que se encontram as pessoas com deficiência, bem como os idosos e as famílias caídas na miséria. Surge como um grande desafio a presença das drogas, do álcool, dos jogos de azar, da violência no seio familiar. A família sente-se desafiada a ser o lugar de prevenção, de boas regras, porém a função educativa da família vai diminuindo em meio a muitas ofertas de distração, cenário este que dificulta inclusive a transmissão da fé de pais para filhos. Tem preocupado o Papa a violência familiar, afirma ele. A violência no seio da família é a escola do ressentimento e ódio nas relações humanas básicas. A sociedade que se quer equilibrada precisa apostar na família para sua estabilidade. O enfraquecimento da família prejudica o amadurecimento das pessoas, o cultivo dos valores comunitários e o desenvolvimento ético das cidades e das aldeias. A Igreja aposta na união exclusiva e indissolúvel entre um homem e uma mulher, pois esta realiza sua função social plena, por ser um compromisso estável e torna possível a fecundidade. Questiona com isso as uniões de fato entre pessoas do mesmo sexo. Estas não podem ser simplesmente equiparadas ao matrimônio. A força da família reside essencialmente na sua capacidade de amar e ensinar a amar. Por muito ferida que possa estar uma família, ela pode sempre crescer a partir do amor. Afirma e relembra o Papa Francisco, sendo reticente frente às situações como a prática da poligamia, matrimônios combinados, convivência antes do matrimônio, simples coabitação. Lembra que se faz necessário acabar com a violência vergonhosa sobre as mulheres, os maltratos familiares e várias formas de escravidão. Lembra igualmente o Papa que nega a diferença e a reciprocidade natural do homem e da mulher, buscando uma sociedade sem diferenças de sexos, esvazia a base antropológica da família. Seria uma armadilha pararmos em meio às lamentações. Cabe-nos suscitar uma criatividade missionária, dizer uma palavra de verdade e de esperança, e apontar para os valores do matrimônio e da família. Diante das muitas dificuldades, o apelo é libertar em nós as energias da esperança, traduzindo em sonhos proféticos, ações transformadoras e imaginação de caridade. Quantas vezes reagimos com lamúrias e desesperança ante o novo que está emergindo? No entanto, a sintonia com o Espírito do Senhor nos leva a uma vigilância constante e uma esperança sem limites. Sentimos ser parte do nosso modo de ser, desejar o Espírito do Senhor e o seu santo modo de operar, abrindo-nos assim às sugestões interiores do Espírito. Ele chama a vida consagrada a elaborar novas respostas para os problemas novos do mundo atual. São solicitações divinas que só almas habituadas a procurar em tudo a vontade de Deus conseguem captar fielmente e depois traduzi-las corajosamente em opções coerentes, seja com o carisma originário, seja com as exigências da situação da história concreta.
Lidos os sinais dos tempos, queremos responder com novos projetos de evangelização, apropriados às novas situações atuais. Alimentamos a certeza na fé de que o Espírito sabe dar as respostas apropriadas, mesmo às questões mais difíceis. Nesta perspectiva, o momento atual é de chances e oportunidades, e nossa atitude não é de lamúria ou lamentação, mas de abrir caminhos novos. É a hora de saber reconhecer o que é bom, encorajar o que constrói a vida, aliando novas tecnologias, disposição de dialogar e de escutar com o componente experiencial, superando o estritamente teórico. Hoje, quer se provar, saborear mais do que teorizar e acumular saberes. Em meio a isso, surge o desafio de promover uma cultura que dê novo sentido à vida e à história, buscando a humanização, sem perder o dinamismo e a criatividade. Há algumas décadas vem sendo cultivado o ideal da qualidade de vida, que não é tanto ter mais, carregado de um novo ideal de vida, prima-se pelo qualitativo estético, emocional e cultural. Há uma busca de estetização do mundo. A alta tecnologia vem cada vez mais recebendo um toque estético. Importa criar ambientes agradáveis, belos de se viver, mais conviviais e hospitaleiros, numa cultura de bem-estar e da estética. Cultivar a imaginação, viver na diversidade, cuidar do meio ambiente, buscando civilizar a cultura mundo, eis o desafio. Precisamos engenhosamente aliar a tecnologia e política em vista de uma solidariedade global. Trata-se de investir de forma maciça nas tecnologias limpas, economizar energia, taxar cada vez mais pesadamente as indústrias poluentes, modificar os hábitos de consumo, criar um ecodesenvolvimento. Assistimos em nossos dias ao crescimento da solidariedade, a busca de intercâmbios, a aspiração por uma cultura da paz. Apresenta-se o desafio de edificar uma sociedade aberta e multicultural com justiça social. Vamos encerrar então nosso segundo capítulo, fazendo a oração da Sagrada Família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus, Maria e José, em vós contemplamos o esplendor do verdadeiro amor. Confiastes, a vós nós consagramos, Sagrada Família de Nazaré. Tornai também as vossas famílias lugares de comunhão e cenáculos de oração, autênticas escolas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas. Sagrada Família de Nazaré, que nunca mais haja nas famílias episódios de violência, de fechamento e divisão, e quem tiver sido ferido ou escandalizado seja rapidamente consolado e curado. Sagrada Família de Nazaré, fazei que todos nos tornemos conscientes do caráter sagrado e inviolável da família, da sua beleza no projeto de Deus. Jesus, Maria e José, ouvi-nos e acolhei a nossa súplica. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.